Olá, estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à vice-prefeitura de Campina Grande, aqui no Paraíba Online. Hoje a nossa convidada é Marli Rodrigues, que é candidata a vice na chapa encabeçada pelo professor Nelson Júnior, do PSOL. Prazer em tê-la conosco aqui. O prazer é meu, Arimateia. Gostaria de saudar todo mundo que está acompanhando, o pessoal da equipe que está aqui no estúdio, os camaradas da UP que vieram me acompanhar aqui também. E é um prazer. Como é que foi, resumidamente, sua iniciação política? Bem, eu comecei a minha militância no movimento estudantil. Eu sou formado em matemática na UFCG e lá eu atuei enquanto gestão do Centro Acadêmico de Matemática durante o tempo que eu estava lá. E aí a gente tem muito consideração sobre que política é só essa questão mais institucionalizada, mas a gente considera que todos os ambientes que a gente se coloca para tentar organizar as pessoas daquele local é uma atuação política. Então a gente considera o centro acadêmico também uma atuação política. E como se deu a opção pela Unidade Popular? Esse meu movimento estudantil, era norteado por um movimento chamado Movimento Correnteza. O Movimento Correnteza, ele foi junto com a União da Juventude e Rebelião, a UJR, que foi um dos movimentos que fundaram a Unidade Popular. A Unidade Popular ela foi fundada por 4 grandes movimentos sociais, que é o JR, o MLC, que é o Movimento de Luta de Classes, que é o nosso movimento sindical, o Movimento de Mulheres Olga Benário, que é o movimento que organiza as mulheres, e o MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Esses 4 movimentos, eles se juntaram para que a gente fundasse a Unidade Popular, e aí a gente conseguiu a legalização em 2019, porque a gente sentiu um distanciamento muito grande entre os movimentos sociais e os partidos. Os movimentos sociais são aquelas entidades que atuavam na prática, junto com os trabalhadores, junto com a classe trabalhadora, e os partidos são aquelas entidades institucionais que apareciam a cada 4 anos. E aí, muitas vezes, nós, que fazíamos parte dos movimentos sociais, não nos sentíamos representados nos partidos. Então, a gente resolveu fundar uma legenda partidária em qual a gente se enxergasse, né? E aí, daí surgiu a Unidade Popular. De que forma o seu partido estimula as mulheres à participação político-eleitoral? A UP ela é um partido que é formado na sua base pela maioria de mulheres. Essa questão que os partidos têm enfrentado sobre a legislação que foi implementada de ter 70-30 de gênero nunca foi um problema na UP. Porque como a UP é um partido que é formado em sua grande maioria pela classe trabalhadora, é um partido que tem o que a maioria da classe trabalhadora tem. Então, se a maioria da classe trabalhadora é mulher, então ela vai estar representada dentro do partido. Assim como nós somos o partido que teve o maior número de candidaturas de pessoas negras em 2022, foi 69% das candidaturas da Unidade Popular, e majoritariamente são pessoas que, diferente dos partidos que estão aí, que nesse período eleitoral vão até a periferia para fazer esse processo de, muitas vezes, conversar com o povo a cada 4 anos, nós saímos das periferias. Nós somos as pessoas que já estão nos bairros construindo. Então, para a gente, é muito tranquilo essa situação. Infelizmente, aqui em Campinas, a gente teve na Câmara Municipal, né, 4 mandatos cassados pelo fato de terem candidaturas laranjas femininas. Mesmo com a implementação da lei, tiveram que forjar as mulheres do partido para poder concorrer ao pleito. E na Unidade Popular a gente não precisa ter esse temor não, porque na Unidade Popular mulher não somente está se colocando para a questão das candidaturas, como é liderança do nosso partido. Como eu, que sou presidenta municipal da UP aqui no município, e estadualmente nós também somos presididos por uma mulher. Pegando essa sua deixa, como é que está estruturada a chapa proporcional do seu partido? Nós temos 3 candidaturas aqui no município. Nós temos a candidatura de um professor Kleber Gorgiano, professor da rede estadual aqui do município. A gente tem a candidatura da companheira Jai, que é uma travesti, que está envolvida no cenário cultural daqui, mais numa cultura periférica chamada ballroom. Ela tem essa construção. Intérprete de Libras, estudante de letras Libras na universidade. E nós temos uma terceira candidatura profissional, que é de Jipinho. Ele constrói o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana da Paraíba, é um gari. Então, como fica muito evidente, são pessoas que normalmente a gente não vê estando nesses ambientes da construção política. A gente não
não imagina que se tem essa possibilidade, porque as pessoas que já estão ocupando os cargos que estão no poder porque querem colocar na nossa cabeça que a política não é para o povo pobre. E Campina reforça muito essa realidade, porque a gente tem um processo da construção das oligarquias muito forte aqui no município. Então é meio que só nasceu para estar na política quem nasceu com o sobrenome certo. E a gente não concorda com essa realidade. Por isso que a gente está se colocando na disputa, né? Uma outra realidade, candidata, como é que a senhora está lidando com o fato de o partido Rede de Sustentabilidade estar só no papel na sua chapa e na prática a militância desse partido, em boa medida, está apoiando uma outra chapa municipal? A gente considera que a política institucional ela é cheia desses, vamos dizer assim, arrumadinhos, né? Que as pessoas consideram que existe uma dinâmica e tudo nesse processo. E a gente acha que o Partido Rede tem a liberdade de tomar as decisões que pode ser tomada nesse processo, que isso não afeta o processo da construção da chapa, mas que é importante que a gente reafirme o processo de que a gente precisa dar voz ao povo, que é o que a minha chapa com o Nelson se propõe. Inclusive, o nosso programa, ele coloca o povo de Campina no centro do debate, para além desse processo de apenas votar. Uma das nossas principais propostas, inclusive, é a gente instaurar conselhos populares nos bairros para que a própria população possa fazer o processo de debater sobre as principais questões que aquele bairro está necessitando. E, normalmente, a cúpula política pensa as estratégias para a população, sem nem sequer consultar a população sobre aquilo. E a gente considera que isso é um equívoco. Isso afasta as pessoas da política e tudo mais. Então, eu acho que o Rede tem toda a liberdade de fazer esse processo, mas eu acho que isso não tem dificultado em nada a nossa construção, pelo contrário, porque a gente tem ao nosso lado o povo, e quem tem o povo está acompanhado da melhor companhia, com certeza. Olha só, na sua condição de candidata à vice-prefeitura, é instada ao longo dessa campanha a abordar os temas da cidade na ordem do dia, até porque a sua chapa, como as demais, se propõe a governar Campina Grande a partir de 1º de janeiro próximo. Qual é o diagnóstico que a senhora possui da realidade administrativa e financeira de Campina? Olha, a gente considera que muitas das questões que são ditas de instância pública, né? O transporte público, a saúde pública, a segurança pública, todos esses processos, eles não são utilizados pelas pessoas que estão nos representando e que debatem sobre isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que mora num bairro considerado periférico aqui de Campinas, sou lá do Portal Sudoeste, e o meu meio de locomoção na cidade é o transporte público. Então eu conheço a realidade do transporte público, porque eu uso ele cotidianamente. Eu uso o SUS, sou usuária da UBS lá do meu bairro, então eu conheço as contradições desse processo. Então, eu acredito que nós, mais do que ninguém, a classe trabalhadora, o povo pobre de nossa cidade, conseguimos entender as contradições e por isso conseguimos opinar de forma mais consequente sobre a gente atuar nesse processo de mudança da cidade. Porque de nada adianta se ter o controle econômico e administrativo e não se entender a realidade das contradições e agir de forma totalmente equivocada. Um exemplo que a gente pode colocar é o dito Programa Inovador Saúde de Verdade, da gestão do Bruno Cunha Lima, né? Que veio dizendo que ia mudar tudo, que ia transformar. Que, na verdade, foi uma tentativa falha do prefeito de privatizar a saúde. Em vez dele fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma das maiores maravilhas que a gente tem no nosso país, só não é por causa da precarização, e a gente sabe que isso é um plano, precarizar a saúde pública para que as pessoas que são donos da saúde privada lucrem em cima dessa questão com o povo. A gente tem esse programa extremamente falho, que não teve nenhum profissional da saúde consultado sobre a implementação, a própria população não foi consultada sobre isso, e a gente viu no que deu, né? Um caos completo. Teve aquele processo dos mutirões da saúde, por exemplo, que foi tão propagado pelo prefeito, que nada mais foi do que tentar sanar o caos que ocasionou ter sido implementado o Saúde de Verdade, que não conseguiu
tratar da demanda e teve que ter aqueles processos de mutirão. Tanto que depois que se parou de usar o dito aplicativo, se parou de ter mutirão. Foi só para sanar aquela questão. Então a gente acredita que melhor controle das questões administrativas e econômicas é entender a realidade da nossa cidade. E a gente considera que nós entendemos muito bem a realidade. Na sua unidade residencial, que a senhora mencionou há pouco, qual é a realidade, qual é o tipo e a avaliação do serviço SUS lá prestado? Posso citar como exemplo a última consulta que fiz. Foi há poucas semanas atrás. Eu pego alguns remédios no posto. E na unidade de saúde lá da UBS, infelizmente, não é uma das propagadas 60 unidades em que o prefeito diz ter feito a reforma. Ele disse que dos 80 reformou 60. Pelo menos o do Portal, do Acácio, do bairro da cidade, nenhum desses foi reformado. Talvez ele tenha priorizado a centralidade da cidade, porque a periferia a gente sabe que é esquecida, né? Aqui no nosso município. Mas eu não consegui pegar o remédio que eu pego lá na UBS do meu bairro, porque a UBS de lá não tem farmácia. E é uma das questões que a gente defende no nosso programa, que toda UBS tenha pelo menos uma farmácia básica. Por exemplo, eu precisei me deslocar até a UBS do Major. Só que eu morando no bairro do Portal Sudoeste, não tem nenhum transporte que interligue os dois bairros diretamente, por mais que sejam muito próximos. Então eu precisei pegar um ônibus para a integração, da integração pegar outro ônibus para voltar. Uma questão que uma logística toda que não faz nenhum sentido da mobilidade urbana aqui em nossa cidade. Então, a gente tem no meu bairro um processo muito difícil da questão da mobilidade urbana e esse processo muito difícil da saúde, e a gente sabe que isso não é só do Portal Sudoeste, é de todas as periferias, porque a gente tem bairros periféricos e a gente tem um centro que é quase que completamente comercial em prol da especulação imobiliária, né? A gente não tem vida no centro, infelizmente, e as populações ficam nessa situação de estar sempre em bairros muito distantes. É isso que acontece. No programa de governo do seu partido, inclusive, se encontra a estatização de todo o sistema de transporte público, né? No caso, a gente defende que a gente faça um processo de rever essa política público-privada que se tem em relação ao transporte. A gente, hoje, tem uma parceria público-privada que faz com que se tenha duas tarifas, né? A tarifa que é paga pela população e a tarifa técnica realmente, que é em parte subsidiada pela prefeitura. Então nós pagamos com o nosso dinheiro para poder transitar e parte do dinheiro público sai como subsídio para os donos das empresas de transporte. Só que isso não é revertido em momento nenhum em melhora do transporte público de nossa cidade. E a gente tem outras experiências pelo Brasil. Estava até dando uma olhada em um artigo da revista Piauí, falando sobre a experiência de uma cidade que tem o número de habitantes muito parecidos com Campina Grande, Caucaia, no Ceará. 355 mil habitantes, em que lá o transporte é 100% gratuito. E os estudos demonstram, já faz 3 anos que foi implementada essa política, que isso tirou apenas 2,6% do orçamento do município e se reverteu em um ganho gigantesco em relação ao comércio, que possibilitou que esse dinheiro que estava sendo utilizado para pagar o deslocamento fosse utilizado pelos trabalhadores no comércio, além de ter possibilitado uma liberação de pelo menos R$300 da renda daquelas pessoas. Aí a pergunta que fica não é por que a gente não faz essa mesma questão aqui em Campina? Qual é a experiência ou aprendizado mais marcante pessoalmente nessa campanha que a senhora está participando até aqui? O mais, assim, que me toca profundamente é ver que é muito fácil para quando a gente está fazendo a campanha de rua, assim, como a gente já faz normalmente na UP fora do processo eleitoral, que as pessoas não têm dificuldade de se enxergar em nós, que somos da Unidade Popular. Porque quando eu chego num bairro, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, só que estou me colocando à disposição porque considero que nós entendemos muito bem da realidade. E aí a pessoa olhar para mim e se enxergar em mim, entender que a política é para todos nós, diferente do que as classes dominantes, os ricos, querem colocar, né, na nossa cabeça, é muito importante, porque é isso que eu quero. Eu quero que o povo entenda o poder que tem para transformar a realidade.
Candidato, 35 segundos para as considerações finais. Eu gostaria de dizer que o partido que eu construo, a Unidade Popular, é um partido que nasceu com a proposta socialista. É um partido que tem viés socialista. E a gente acredita que a melhor forma da gente mudar a nossa realidade não é que a gente acredite em um candidato, é que a gente acredite em nós mesmos. Então, o convite que a chapa de Nelson e Marie faz para você que está nos ouvindo aqui, não é que você acredite na gente, é que você acredite em você mesmo. E a gente vai estar à disposição para construir com vocês. Então, vote 50, vote Nelson e Marie. Ok, muito agradecido pela participação. E a gente está encerrando essa rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Campina. Lembrando para você, internauta do Paraíba Online, que logo em breve estaremos com uma rodada de entrevistas com os candidatos, os 6 candidatos à prefeitura de Campina Grande nas eleições de outubro próximo. Até lá.